podcast Sai da Média, o seu podcast de produtividade. E hoje vai ser um podcast diferente. Acho que você já deve ter entendido já pela abertura, né? A abertura não é Jerônimo Temer hoje. Hoje a gente está aqui no podcast 163. Vamos quebrar um padrão nunca quebrado antes. Tá comigo, Five? Eu trouxe uma convidada aqui, muito especial para fazer esse podcast comigo. Hoje seremos eu e Verônica. A ver, nós, só as mulheres, show das poderosas. Prepara, que agora é hora do show das poderosas. Lucas, me salva. Lucas faz as edições maravilhosas aí. Lucas, bota a gente bem linda, hein? Ih, rapaz. A V, ela faz parte do The Zen Happy Family, né? Eles são mentores de saúde. Ela junto com o Marcos, que teve no podcast aqui no 162, esse podcast é o 163. E a gente vai trocar um papo. Paty, mas de que vocês vão falar hoje? O que Jerônimo não tá fazendo nesse podcast? Ele tá de férias? Não, é porque a gente tinha uma proposta de fazer um podcast diferente hoje. Só as mulheres. E temos muitas coisas em comum, né, Vê? Eu e a V, a gente estava falando da importância de ter mentores. E nós hoje temos a posição de sermos mentores, mas também de sermos mentorados, inclusive um do outro. E para se ter um mentor, é preciso ter a mente aberta, né? E humildade. E humildade, porque a gente precisa aceitar que nós não sabemos ou não entendemos de alguma coisa, né? Então, se a gente acha que sabe tudo, acabou, fechou ali, né? Você fechou a caixinha da evolução. Eu acho que um mentor, ele tem essa função de, quando a gente quer algo na nossa vida, mas a gente não tem esse resultado ainda, é claro, a gente pode aprender sozinho, né? Tem pessoas autodidatas, conhecimento é disponível para todo mundo, a gente pode fazer esse esforço sozinho, mas eu diria que todo mundo precisa de um mentor. Nem sempre a pessoa tem a possibilidade de ter, mas todo mundo precisa de um mentor em alguma área da vida. E quando a gente escolhe por isso, a gente avança muito mais rápido, porque a pessoa já trilhou aquele caminho. Ela já sabe como que alcança aquele resultado, né, Vê? É verdade. Facilita bastante, né? E proporciona uma evolução numa área da nossa vida, né? Em que a gente não se sente talvez capaz, né, de conseguir ultrapassar um certo ponto, né? Por exemplo, nós somos mentores em estilo de vida, né? De uma vida saudável. Então, há outros. Nós não entendemos nada de marketing digital. Então, os nossos mentores para isso são vocês. E nós sabemos disso, nós sabemos que nós não somos especialistas nisso, nós somos especialistas nessa área de saúde. Mas no marketing digital, a gente está engateando, a gente não sabe nada e nós temos os nossos bloqueios. E nós precisamos, sim, de mentores para ir direcionando e ir nos encaminhando, né? E é uma área de... tudo começa numa escolha, né? Eu acho que a gente, quando escolhe alavancar algo na nossa vida, muitas pessoas percebem a necessidade, que precisa alavancar algo na vida, mas muitas vezes tem uma coisa que eu não gosto, que é quando a pessoa faz do problema o assunto. Você já conheceu gente que faz do problema o assunto? Sim, fica remoendo aquele ali, o problema, mas não é para resolver, virou assunto. Porque é claro que um problema é um assunto, mas aí às vezes você conversa com uma baita pessoa, ela te dá uma luz, ela diz, cara, vai por aqui, vai por ali, aí você faz, mesmo, né? Pô, vou tentar isso, mas o assunto não evolui para isso, o assunto volta, não, mas quando aí volta pro ponto inicial, né? Então, acho que assim... É porque, na verdade, a pessoa tá fechada. Então, se ela não se abrir, ela não vai trazer essa oportunidade para ela mesma, né? Ela quer uma solução, mas ela não se abre para que a solução venha, né? Na verdade, nós temos que ser buscadores de soluções, não resolvedores de problemas, né? Acho que tem uma grande diferença nisso aí. Quando a pessoa busca uma solução, faz total diferença. E ela sai desse patamar de fazer do problema um assunto. Ela se interessa pelo que vem. E daí vem essa escolha. Tipo, cara, eu quero alavancar meus resultados em alguma coisa, né? Aqui em casa, foi claro quando a gente chegou nos Estados Unidos. Logo que a gente chegou, eu tô há 18 anos com o Jerônimo. E ele nunca tinha feito uma cirurgia, nunca tinha feito nada, assim. Não tinha passado por um problema relevante de saúde. Mas quando a gente chegou aqui, 2 anos e meio atrás já, mais ou menos isso, ele passou por algo que a gente nunca tinha passado, né?
vocês acompanharam isso, fizeram parte disso e foram nossos mentores nisso. Ele começou a ter vários problemas ali que a gente não sabia de onde estava vindo, a medicina não conseguia identificar e tudo mais. E daí a gente buscou uma solução, assim, né? Uma alternativa. Uma alternativa, e daí um amigo que indicou vocês, e a gente chegou até vocês. Mas, primeiro, o problema, né? A segunda coisa que aconteceu, a escolha por buscar a solução, né? Como você falou. E uma alternativa diferente daquilo que vocês estavam acostumados. E aí a solução aparece, né? E você precisa implantar essa solução para que você consiga ter esses resultados, assim, né? Na nossa jornada, é interessante porque, assim, a gente tem uma experiência parecida por conta dos nossos maridos, né? Que são muito parecidos entre eles. Na mentoria de marketing digital, né, onde havia uma mentorada, eu tenho o prazer de guiar eles por levar toda a sabedoria, todo o conhecimento deles como especialista para mais pessoas, né? E o Marcos e Jerônimo, eles têm um arquétipo parecido, né? Na mentoria, algo que eu trago é esse conhecimento sobre arquétipos e como criar uma marca pessoal, como criar uma comunicação baseado na sua essência, né? Trazer essa essência realmente para a marca e dali sair essa comunicação. E que faz total diferença, a gente sabe, hoje nós entendemos isso. Eu acho que te deixa em estado de conforto na tua comunicação, né? Sem ter essa necessidade de estar forçando uma coisa que você não é, um personagem só porque está na frente da câmera, gravando. Isso é muito importante, ser você mesmo, né? Eu acredito muito que o único caminho que faz sentido é ser você mesmo, né? Você levar a tua mensagem do seu jeito, porque cada um já nasceu único, né, Vê? Com certeza. Eu acho que é fundamental ser legítimo, né? E eu acho que quando você transborda isso, é quando você consegue tocar as pessoas. Exatamente. As pessoas se conectam, as pessoas já são treinadas a perceber o que é verdadeiro e o que é autêntico e o que não é verdadeiro. Você pode até criar um personagem, mas vai chegar uma hora que as pessoas vão perceber que não é você. Vai se tornar insustentável, Exatamente. Vai ser muito cansativo, vai ser exaustivo. Vai ser né? pesado, Vai ser pesado. E aí passa a não ser uma coisa prazerosa. E eu penso e acredito que nós precisamos, sim, fazer aquilo que nós gostamos de forma prazerosa. É o nosso trabalho, mas precisa ser prazeroso. Senão se torna um fardo, né? Fica pesado, aí você não quer fazer. Você trabalho não é uma coisa que você faz de vez em quando, você faz todo dia, Todo dia. Precisa ser prazeroso, precisa ser legal. Claro que em todo trabalho tem coisas que não é parte de diversões. Tanto que tem o nome que é trabalho, né? Trabalho. Mas a gente precisa fazer o mais agradável possível, né, Paty? E eles, voltando para os arquétipos, o arquétipo, ele tangibiliza a essência da pessoa. É como se fosse um espelho técnico, eu falo. É muito difícil quando a gente fala em essência, e quando eu trabalho com as pessoas dizem, certo, mas qual que é a minha essência? Como que eu trago? O que que é? Qual que é o meu traço marcante? O que que eu deveria trazer? O que que eu não deveria trazer, né? E eu digo que eu uso um espelho técnico. Arquétipo é uma das ferramentas que eu uso, e nessa ferramenta a pessoa consegue entender quais os anseios e essência de cada arquétipo e consegue se reconhecer em alguns deles, né? E entender várias coisas sobre si mesmo. E Jerônimo e o Marcos, eles têm um mesmo arquétipo muito predominante, que faz deles ser essa pessoa é guerra, se é pra fazer é tudo, é obstinado. É tudo ou nada, né? É tudo ou nada, né, Vê? Eles têm essa intensidade. O Marcos na saúde, o Marcos acorda de manhã. Existe as pessoas que acordam junto com o sol. O Marcos acorda antes do sol. Nós acordamos às 4 da manhã, né? Quando o sol nasce, vocês estão fazendo o quê? A gente medita. Então, quando o sol está nascendo, a gente está lá, admirando o sol nascer, né? Vocês estão fazendo aquele sun gazing, né? Sun gazing, aterrando, né? Que é uma prática super simples, Paty, que está ao alcance de todos e que muitos nem sabem dos benefícios. É surreal. Quero que você fale, inclusive, dos benefícios do aterramento aqui. Eu acho que vale muito a pena dividir. Sim, então, o aterramento... O que é o aterramento, né? Aterramento é o fato de você pisar descalços, ou na grama, ou na areia, em contato pedras, com a natureza. Contato com a natureza. Você sem borracha, sem sandália, sem sapato. Você fazer essa troca, né? Nós, seres humanos, nós nos desconectamos
da natureza, né? Esquecendo que nós viemos dela. Nós somos natureza também, Nós somos natureza, né? Viemos dela, então somos parte integrante dela e ela em si, né? Então, nós precisamos voltar à essência. E o que é voltar à essência? É isso, colocar voltar os pés natural no chão. Você sabia que tem movimentos nos nossos pés que nós já perdemos pelo simples fato de andarmos calçados? E a gente acha o máximo, né, Paty? Tem tantos tênis, tantos sapatos, tantas sandálias lindas que a gente quer cada dia usar um e a gente... não vou andar descalço. Tem gente que chega na praia, vai caminhar na praia e caminha de tênis. Nossa, de tênis. E aí eu olho e falo, cara, tira, se conecta, né? Faz essa troca, sabe? É como um aterramento mesmo, como se fosse um fio, né? O fio não precisa aterrar, a gente também, né? A gente fica com essa energia Você alcaliniza guardada. O seu sangue, sabe? E é em questão de segundos. Quando nós acordamos, geralmente, nós estamos acidificados, né? Então, quando você coloca os seus pés na terra, gente, é como se fosse tocar no interruptor. 2 segundos, você alcaliniza o seu sangue. Sem contar que hoje tem muitos médicos prescrevendo o aterramento, o grounding, como uma ajuda fundamental para a depressão. Então, as pessoas falam assim, eu tô com depressão, eu tô com isso, eu tô com aquilo, disfunções que vão aparecendo no nosso corpo, porque nós estamos desconectados. Então, quando nós... Desconectados na hora de acordar, na hora de dormir, no contato com a natureza, em vários níveis, nós ficamos muito na tempo alimentação, sob a luz artificial, que a gente só, na alimentação só que desempacota. Exato, né? A gente consome muito produtos e o alimento mesmo da terra está ficando para trás. Então, a gente precisa entender que precisa desse balance, né? Porque aí vem vindo as doenças e as pessoas falam, mas foi de repente. Não foi de repente, né? A mangueira não aparece com a manga de repente. Foi uma sementinha que foi colocada ali. Então, as pessoas precisam aprender. Nós sempre falamos que são 3 ações. Informação, depois a validação, porque não adianta andar com a informação debaixo dos braços, né? Não vai mudar nada. Não vale de nada. Informação sem ação não há transformação, exatamente. Né? Não vem o resultado. E aí, quando você valida, porque nós não queremos que as pessoas acreditem no que nós estamos falando. Da mesma forma, quando nós estamos na sua mentoria, Paty. Então, você vai lá e você ensina tudo. A gente precisa colocar em prática. Senão o resultado que não vai vem. funcionar. Então, assim, você precisa validar. E aí, quando você valida, você vê a transformação acontecer. E é o mais lindo. É quando lindo. Tudo vale a pena, né? É quando tudo vale a pena. E aí você pode falar. Porque se você não valida, você está repetindo. Né? Você está repetindo o que você ouviu alguém falar. Então, você precisa validar para que você possa falar. Depois que você validou, aí você tem propriedade para falar, né? Eu validei, eu passei por esse processo, seja qual X for. litros de água de manhã e aconteceu isso. Eu passei a fazer ground e senti isso, né? Eu apliquei essa aterramento. técnica que a Paty me falou, eu estou aplicando e eu estou vendo o resultado. Por quê? Porque eu estou validando, então eu posso falar. Como eu vou falar sem ter validado? Eu só estou ouvindo, né? Que nem o Silvio Santos. Você viu o filme? Não, mas a minha filha do meio viu. Né? Não pode. Como é que é? A minha filha do meio viu? A minha filha, eu não vi, não. O filme é muito bom. Eu não vi, não. Mas a minha filha do meio viu. Caraca, desculpa logo, eu não tinha ouvido ainda, não. O Silvio Santos falava sempre isso, né? Não, minha filha do meio viu, ou a minha filha mais nova viu. Ele sempre falava assim, eu não vi, não. Mas ele dava opinião perante ao que a filha tinha. Cara, engraçado que você disse assim, a gente precisa voltar para a essência, porque é natural, né? E como os nossos assuntos, apesar de completamente diferentes, assuntos, quando eu digo os nossos assuntos, o que cada um é especialista, né? Mas a gente acredita na mesma coisa, que a gente precisa voltar para a essência, a gente precisa usar da essência, né? A essência é a fonte geradora, é ela que vai alimentar, no caso dos meus assuntos,
toda a comunicação. É o que vai conectar as pessoas a você, a cada especialista, é o que vai fazer a tua mensagem conseguir ajudar mais pessoas de um jeito único, o jeito de vocês. É onde, por exemplo, eu posso ter várias pessoas que estão no mesmo nicho da mentoria, como inclusive eu tenho. Só que a essência de cada um e o jeito de falar sobre aquilo é único. Sim, toca de forma diferente. Toca diferentes e pessoas diferentes. Exatamente. Então acaba que uma toca mais as mulheres. E aí, mulheres que são mães e tal, têm interesse por aquele assunto que é ligado a um assunto financeiro. Já outra pessoa que está no mesmo ramo financeiro já toca outros tipos de perfil de pessoa. Ô, Paty, isso acontece dentro da nossa própria mentoria. O Marcos tem o estilo dele, né, de encaminhar as coisas, e eu tenho o meu. Nós trabalhamos juntos, mas o Marcos não quer ser a Verônica e nem a Verônica quer ser o Marcos. Né? Nós somos pessoas diferentes, pensamos muitas coisas parecidas, mas seguimos caminhos, né? Caminham juntos, né? O mesmo caminho. Mas tem coisa que ele vai por um caminho, eu vou por outro, e tá tudo bem. E era disso que eu queria falar no início desse nosso assunto todo. Era disso que eu queria falar, inclusive, porque o Marcos, trazendo para arquétipos, ele tem uma energia, como a de Jerônimo, muito intensa. E nós, como esposas, a gente vive coisas parecidas assim também. Mas eles têm uma energia muito intensa, muito tudo ou nada, né? Jerônimo fala, cara, quando você quer uma coisa é guerra. E ele é assim, não aqui no podcast, ele é assim na vida. Com o aluno, com os filhos, comigo, com a empresa. Ele é assim, é a essência real dele, né? E aí você fala assim, cara, mas será que eu preciso ser daquele jeito para ter todos os resultados? E era isso que eu queria trazer, esse paralelo, né? Porque o Marcos tem essa mesma energia. Quando é pro jogo da saúde, o que ele passa, assim, para que a gente alcance o resultado, ele é um cara que tá com 50 e quantos anos, Marcos? 54. 54, cara, o corpo do Marcos, né? Assim como você, né, Vê? Você tá com 46. Aqui nesse podcast, Five, a gente fala a idade, pergunta pro convidado, não tem frescura, entendeu? Não tem frescura. Eu tô com 46 também, então eles são essa máquina de saúde, assim, né? Eles têm essa vivacidade, assim, eles têm esse brilho, eles têm essa forma, né? Assim, e quando o Marcos guia alguém pelo processo, ele guia para que a pessoa saia do outro lado junto com você. Eu tô falando dele pela intensidade dele. Ele guia pelo processo para que a pessoa saia de lá, cara, sem diabetes, sem doenças crônicas, sem pressão alta. Livre daquilo que ela chegou reclamando, né? Em pouco tempo. Mas vai ser suave o processo? Não, vai ser intenso, vai ser guerra. Você sabe bem, né, Paty? Eu sei como bem. É que é. Eu passei por isso, eu acompanhei bem. Não fiz o processo todo de Jerônimo, mas ajudei Jerônimo a fazer o processo e fiz ainda também durante uns 10 dias, né? Eu fiz o processo. Então, é intenso, assim. Aí eu queria te perguntar, Vê, assim, para que você pudesse dividir aqui, né? Porque eu acho que assim como as pessoas olham para mim, talvez elas me perguntem assim, Paty, mas você faz tudo que o Jerônimo faz, é da mesma forma que o Jerônimo, e é essa intensidade toda? E eu posso responder aqui no podcast, mas eu queria primeiro perguntar isso para você, assim, sabe? O teu caminho de fazer as coisas acontecer para você, para a sua vida e para os clientes de vocês, é igual ao do Marcos? Não, não é igual. Eu sou uma pessoa que eu acredito, né? O meu arquétipo, né, é o inocente. Eu tenho o explorador, muito, né? Que preza muito a liberdade, mas eu tenho muito o inocente, né? Que eu aprendi com a Paty sobre arquétipos. E eu acredito, sim, que o mundo pode ser maravilhoso, que o mundo pode ser bom. Eu tenho essa, talvez, ingenuidade, mas eu acredito que as pessoas são boas. Olha só que engraçado, eu procuro sempre ver o lado bom das pessoas. E às vezes eu não coloco maldade. Uma vez uma amiga virou e falou assim, e o Marcos é que veio me falar com o jeito observador dele de olhar com outros olhos, né? Eu conversando com ela, eu falei, Marcos, minha amiga, né? Não vou falar o nome aqui, né? Vai que ela vê, né?
Ela falou assim, vocês parecem aquela família Margarina. Lembra da propaganda da Margarina? Propaganda de margarina, que não sei o quê. E eu achei mó barato. Pra mim, era um elogio. Aí eu falei assim pro Marcos, cara, então, ela falou que a gente parece a família Margarina. Que legal isso, né, Marcos? Olha só como é que ela vê a gente, né? Marcos, Verônica. Foi uma crítica. Ela tá te criticando. Eu falei, tá? Você nem percebeu. Pra mim foi um elogio, porque eu acho, né, que aquela imagem que a família Margarina passa é de felicidade, é de suavidade, é de alegria, é de felicidade, né? E ele falou, não, cara, você não tá percebendo? Eu falei, não vi por esse lado. Então, eu procuro sempre ver o lado bom das coisas. E quem ganha é você, né, Vê? Porque, olha só, você saiu no teu coração com elogio. Você saiu com elogio dentro do coração, você saiu feliz. Mas quando a gente sai magoado daquilo, o veneno vem na gente, né? Assim, é a gente que sai com aquela coisa ruim, né? Tem gente... Não é o outro que falou, a gente. Tem gente que fica magoado o tempo todo, né, Paty? E a pessoa não percebe que ela toma aquela dose de veneno todos os dias e ela espera que quem adoeça é o outro. Não funciona assim, sabe? Então, eu procuro ver desse jeito, eu procuro não guardar. Nesse processo, assim... E no processo, como que acontece? Eu sou muito amor, sabe? Mas às vezes eu sou terror. Já peguei você terror também. Eu sou terror. Mas eu procuro empatizar muito, sabe? Com as pessoas. Num programa nosso, né? Eu vou falar do detox, né? É um processo que ele é muito severo, eu posso chamar assim, né? Para muitas pessoas. Tem gente que passa pelo detox e acha que tá tudo bem, tá ali, eu preciso fazer isso, eu vou fazer. Mas nem todo mundo tem essa força. E o que acontece é que quando a gente passa por um detox, os nossos fantasmas, eles vêm à tona. Vem. E aí, nós precisamos brigar com os nossos fantasmas. Mas olha só que maravilha, nós só podemos lutar contra os nossos fantasmas na presença deles. Exato. Então, é a hora de aproveitar e não é exterminar. É só chegar e falar, eu sei da sua existência, mas agora o seu tempo acabou. Agora, daqui eu vou seguir. Então, precisa ter um trabalho mental, não é só físico, sabe, Paty? Tem a parte física, a parte química acontecendo, mas tem também muito mental. Então, eu procuro empatizar com as pessoas. Eu não sou uma pessoa de alimentar autopiedade. Eu não faço isso com as minhas filhas. Eu sou uma pessoa que, às vezes, a minha filha mais velha, ela liga falando alguma coisa, falando de um jeito, e aí eu começo... Autopiedade, né? Que o ser humano, ele tem isso. Ele quer alguém que vá ali, fique... Aí você não busca a solução. Porque se eu alimento aquilo, eu não te ajudo a buscar a solução, Parece né? que nem existe solução e que é assim mesmo e coitadinho de nós, E aí né? eu começo a falar e ela, mas eu liguei querendo. Eu falei, mas a mamãe tá do seu lado. Você tá ali ajudando a achar uma solução, do seu lado, né? Mas vamos então ver pelo outro lado? Porque a energia gasta pensando e remoendo o problema é a mesma que a gente gasta para buscar a solução. Então vamos pensar logo na solução, né? E desencanar disso aí. Só que nem todo mundo gosta de ouvir isso, porque as pessoas querem alguém para acalentar. Eu acalento, mas eu boto para frente. Então, o Marcos, ele é mais assim, não, cara, você precisa tirar essa força de dentro de você. E você consegue, vai lá. Eu já sou, vamos lá, cara, eu tô entendendo onde tá te doendo, eu tô entendendo como é que é isso. Eu já passei por isso, eu sei como é que é. Você vai na empatia, né? Vamos, pensa aqui desse jeito. Imagina isso e aquilo. E aí vai virando chaves. Então, nós somos diferentes. E eu acho que é fundamental nessa dupla essa diferença, assim como você e o G. Sabe, tem que ter essa... É tipo o policial bom e o policial mau. Você já viu que são sempre dois, e tem o bom e tem o mau, né? Então, é sempre aquele que quer te ferrar e tem... Não é o caso do Marcos, ele não tá ali para te ferrar. Vamos deixar claro isso aí. Mas ele tá ali, sabe, de um jeito, e às vezes a pessoa não tá preparada ainda para
entender daquela forma. Eu acho que esse misto, assim, gera algo muito poderoso, né? Porque eu vejo que o Marcos tem essa intensidade e justamente por ele chegar nesse nível de intensidade, que quando a gente consegue pegar um pedacinho do que ele fala, do que ele é, e implementar naquela área que a gente quer, a gente avança tanto, né? Essa intensidade é muito importante, assim. E vem o seu lado, que tantas vezes tiveram coisas que eu aprendi mais de você, com esse jeito da empatia, né? Eu lembro que você trouxe uma vez, assim, que você estava me ensinando que sentimento é oração. O que eu achei muito lindo isso, eu trago isso comigo até hoje, né? Aquilo que a gente sente, que a gente vibra, se a gente está ali em gratidão, se a gente está ali em pensamentos positivos e tal, é uma forma de você potencializar a vibração daquilo, né? E, cara, aquilo tende a se materializar. Sim, se torna pro positivo sagrado. ou pro negativo, né? Funciona para os dois lados. É porque o que acontece é que, às vezes, eu escuto, assim, amigas minhas, pessoas até, às vezes, da família, que conversando, falam assim, caramba, eu oro tanto, todo dia eu paro e eu oro, e, pô, boto meus joelhos no chão, e, poxa, nada acontece. Para fulano, acontece tudo facilmente, porque a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E aí eu tento puxar e falar assim, mas às vezes você está orando todos os dias, você está com seus joelhos no chão, mas o que você está sentindo não está em congruência com aquilo que você está ali profetizando. Então, o que vai vir é aquele sentimento. Por isso que eu falo que sentimento é oração. As palavras têm poder, mas tudo que a gente pensa, né, que a gente fala, se torna sagrado e tem um poder muito grande e gera uma reação química dentro de nós, gera um sentimento. E eu falo que o sentimento, ele é o pilim-pim-pim da mágica. Uhum. Então, esse pilim-pim-pim, esse sentimento, essa coisa que a gente sente, ela emana para o universo e assim é. Então, a gente precisa, sim, controlar, monitorar os nossos pensamentos, porque é daí que começa tudo, né, Paty? Você pensa, aí já... Aí virou um sentimento, repetiu, aí virou um sentimento. Você querendo ou não querendo, bom ou ruim, vai gerar um sentimento. Então, sentimento é oração, é uma coisa que eu aprendi com você. Então, tiveram várias coisas no nosso processo que o seu caminho fez mais sentido para mim. E voltando para os arquétipos, nós temos arquétipos parecidos, né? Alguns mesmos arquétipos. Eu tenho o arquétipo do inocente também, que é um arquétipo que acredita que as coisas não precisam ser tão difíceis assim, né? Que você pode sim fazer do seu jeito. Isso me representa plenamente o que eu faço, como eu penso, como eu sinto e na expressão do meu trabalho e das pessoas que eu ajudo e guio, né? Para mim, o único caminho que faz sentido o melhor nicho é ser você, né? É o caminho onde você considera quem você é, os seus pensamentos, a sua essência, e isso norteia a comunicação, que é o primeiro passo para que você possa se conectar com outras pessoas, levar a sua mensagem mais longe, né? E Jerônimo, ele tem um arquétipo oposto, que é o arquétipo do herói, assim como o Marcos, né? Que ele tem aquela intensidade. Então, se vocês estivessem me perguntando aqui, Five, Paty, mas você tem essa intensidade, né? Assim como a V, eu e Jerônimo, a gente trilha o mesmo caminho, a gente caminha a mesma estrada, a gente acredita em muito das mesmas coisas, mas somos duas pessoas. E ele, com esse jeito mais intenso, é o traço único e forte dele, por isso que ele consegue inspirar tantas pessoas, tantos Fives, a realmente conseguirem transformar aquilo que precisam, né? E Jerônimo é muito obstinado em buscar o conhecimento, o próximo passo, ele quer ser cada vez melhor, ele quer testar as coisas nele para que ele possa levar esse caminho para mais pessoas. E se ele tivesse um jeito... Falar com conhecimento de causa, porque ele valida nele. Ele valida, exatamente. Então... justamente por ele ser quem é, dessa maneira, que eu acho que as pessoas pegam um pedacinho. Seja no podcast, seja entrando na CNC, seja fazendo parte de algum programa, 3 dias no WA. Cara, e esse pedacinho trazido por ele lá, mesmo que seja um pedaço de 3 dias, que é um pedacinho do que ele traz lá, transforma. Tem um impacto como um meteoro na Terra, né? Cara, transforma tudo. E ele me impacta o tempo inteiro e muitas vezes, assim... E esse pedaço dele eu uso
para aquilo que eu quero evoluir. Ele me puxa e tem Pra coisa te impulsionar. para me impulsionar. Então, eu cresço muito de caminhar junto com ele e, por outro lado, eu trago esse equilíbrio também, que tipo, mas não é só isso. Não é só assim. Não precisa ser assim o tempo inteiro, né? Eu acho que o que as pessoas devem ter muita curiosidade, Paty, é assim, como é ser casada com o Jerônimo Temel, né? Porque falando isso tudo, né, não tem como, eles acabam carregando isso pro dia a dia, porque é o que eles são. Né? Do mesmo jeito que nós carregamos o que nós somos para o dia a dia, eles carregam isso. Então, as pessoas têm muita curiosidade. Como será isso, né? Cara, é difícil. Ser casada com o Jerônimo é incrível, é transformador, ele é amor, sabe? Isso que o Five tem aqui uma vez por semana, né? Eu tenho na cozinha, eu tenho tomando banho comigo, eu tenho nas caminhadas que a gente dá junto. Ele é amor, mas às vezes ele é terror também, Ele né? é amor e ele é terror, e ele é guerra, e não é assim, e tal. E é difícil também, e é porque é intenso, né? Sempre que eu preciso levar algo para um próximo nível na minha vida, ele é o meu mentor, né? Ele é o meu mentor, meu marido, meu mentor, meu parceiro, mas ele, sem dúvida nenhuma, é o meu mentor. Porque se eu dos meus valores, sabe, Vê? Um dos meus principais valores, assim, é paz. Eu gosto muito de me sentir em paz, de me sentir bem, de me sentir em equilíbrio. Só que para a gente conseguir alavancar coisas que a gente precisa alavancar na nossa vida e retomar o equilíbrio, às vezes a gente precisa alavancar a saúde, precisa alavancar algo profissional. A gente precisa sair daquela zona de conforto, daquela paz. Precisa alavancar alguma coisa, o nosso papel de mãe, né? Ou de filha. Então, a gente precisa gerar o desequilíbrio intencional, precisa entrar no modo guerra, precisa fazer aquilo. Precisa causar essa disrupção. Essa disrupção para depois as coisas estarem bem de novo, né? Então, ele é tudo isso. Ele é lindo da minha vida, ele é intenso. É meu lindo. É difícil. Né, Paty? É meu lindo. Assim como você, sabe? Eu acho que a gente é muito parecido nisso. A gente caminha um caminho junto, mas eu caminho no meu ritmo, inspirada, incentivada, puxada pelo ritmo dele, por vários momentos, e ele caminha no ritmo dele, que é mais acelerado que o meu. E inspirado, incentivado e puxado a vir um pouco para o meu ritmo também em alguns momentos. Eu acho que essa é onde a mágica acontece, esse balance. É muito importante, esse né? balance, sabe? Eu acho que eu não teria chegado tão longe sem essa puxada, sem essa acordada que, né, que ele faz tantas vezes assim. E como ele mesmo diz, talvez ele já tivesse caído de um precipício também, sem o pensamento de, rapaz, pera aí, calma, né? Calma, coach, vamos aí passo a passo. Então, acho que o melhor de nós dois tem uma expressão que a gente usa. Qual tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas tem tudo a ver, que é o seguinte. Eu e o Jerônimo jogava pôquer antes de ter filho. Uhum. Era um hobby, né? A gente jogava torneios competitivos, assim. Então, eram torneios que, às vezes, duravam um dia inteiro. Às vezes, passava uma noite, continuava e terminava no dia seguinte. Porque no torneio, no competitivo, começam muitas pessoas, sei lá, tipo 40 pessoas, 50, 60 pessoas. E aí uma hora vai sobrar só 9, que é a mesa final, e um vai ganhar o torneio. Um vai ser primeiro lugar, outro segundo, outro terceiro. É bem né? competitivo, né? Competitivo, porque o pôquer existe aquele de apostar e ganhar a mão e ficar apostando. A gente jogava muito competitivo, que não é esse que você fica apostando. Você paga uma entrada e você vai até o final. E uma coisa que a galera... E você quer ganhar, né? Claro, não é mesmo? E aí uma coisa que a galera admirava muito a gente, assim, é porque a gente competia. Não tinha proteção, porque muitos amigos, quando caía na mesa de um amigo, aí não enfrentava, não blefava, não, sabe? E a gente não. Eu e o Jerônimo, a gente jogava o melhor pôquer de cada um e vamos. Se ele me enfrentasse, se ele viesse com blefe, eu pagava. Tipo assim, não, pra cima de mim você não vai blefar, não. É o seu lado tudo ou nada, né, Paty? É o meu lado tudo ou nada. E a gente jogava o melhor pôquer, a gente se enfrentava. Cara, na mesa a gente uma vez, eu fui campeã. Ele foi campeão também numa dos torneios do ano. E no final do ano, juntava e fazia a mesa final, onde só os campeões sentavam. Eram 12, só os campeões sentavam. Que legal. Aí ali ia ter o campeão do ano. Então,
pensa uma mesa que se você conhece alguém, a maioria ia dizer, não, pô, vamos se proteger. Cara, não tinha isso, não. Não tinha proteção. Eu e Jerônimo jogava melhor pôquer. E ficou essa expressão pra gente, sabe? De que na vida, no trabalho, como sócios, em casa, a gente tem que jogar o melhor pôquer. Então, eu tenho que falar o que eu acho e acredito. E ele tem que falar o que ele acha e acredita, e a gente vai encontrar ali quem que influencia, quem que ali nasce um único caminho. Mas não é assim, você fala, eu escuto, é do seu jeito ou do meu jeito. Não, assim não funciona, né? Acho que o problema de muitos relacionamentos é justamente esse, né? Porque um só fala. Se anulam, né? Aí o outro se anula. E nós que trabalhamos juntos, né, Paty? A gente precisa ter um amadurecimento muito grande, né? Para poder seguir nesse caminho, que afinal nós escolhemos, né, seguir juntos, porque a gente precisa debater coisas que nem sempre o outro vai concordar, vai falar que, não, às vezes eu e o Marcos nós estamos debatendo uma coisa e esquenta, sabe? O negócio esquenta. E o Marcos fala alto, né, mas eu também falo alto. Aí quando vê, parece briga, sabe? Eu sei bem, a gente quando morava no Brasil, a gente tinha o IGT, que era físico, né? Era um andar inteiro, a empresa, todo mundo junto. E aí, quando na pandemia, foi quando a gente virou tudo remoto, 100% online e tal. E assim a gente chegou aqui nessa casa com esse mundo 100% online. E aí, João e Carol, eles não conviviam. Claro, né? Eles tinham escola e tudo mais, a gente trabalhava no trabalho, que era físico. E durante a pandemia e aqui também, eles viram que os nossos debates de trabalho, de sócio, que é isso. Aí um fala, outro fala mais alto, não sei o quê, parece briga, mas a gente tá tipo, não, mas não é assim, porque isso. Aí os meninos... Esquenta, o negócio esquenta. Os meninos no início diziam assim, não briga, vocês estão discutindo muito. Eu disse, meu amor, a gente não tá discutindo. A gente tá só argumentando coisas de trabalho que antes vocês não viam. E agora vocês estão presenciando. Mas terminou ali, acabou. Tá tudo bem, acabou. É do trabalho. É importante saber separar, né? Porque se você leva pro coração, aí pronto, acaba o dia, né? Aí acabou. Não fica legal, não fica bom. Então, essa maturidade, né? Para você poder debater e seguir, e isso é uma coisa legal, porque a gente leva pra vida pessoal. Sabe? De aprender um a ouvir o outro. Então, tem coisas que o Marcos, eu aprendo muito com ele também. Ele é aquela pessoa que está sempre te puxando, te alavancando, sabe? Eu gosto disso. A forma dele alavancar comigo pode ser um pouquinho mais severo, porque tem intimidade, né? Então, às vezes, faz assim, aí tem, às vezes dá aquele puxãozinho que eu fico assim, pô, que cara grosso, né? Ele vai, mas eu sei ouvir. Eu procuro não levar para o coração e falar assim, pô, ele tem razão. É difícil, sabe, Paty? Porque tem o nosso ego, tem o nosso orgulho. Então, você ali no trabalho é uma coisa, né? Mas ali na vida pessoal, às vezes você não quer, né? Você quer ter razão e ficar debatendo. Mas eu sei ouvir. Aí eu paro e falo, calma aí, deixa eu ver se... Não. Ele tem razão. Aí eu vou lá e falo, não, cara, olha, nisso você tem... Eu acho que nesse aspecto eu ainda sou mais fácil do que ele. Eu ainda tenho que falar, calma aí. Pensa nisso aí que você está falando, que nem a história do saquinho. Quem que ouve mais quem? O Marcos fala que tem coisas que ele precisa muito da minha opinião para poder seguir, porque ele sabe que aquele feeling meu, feminino, vai ser fundamental, sabe? Porque se for daquele jeito, vai chegar muito duro. E às vezes essa dureza atrapalha, né? Eu sou do amor, apesar de ser terror de vez em quando. Eu sou do amor e acredito que sim, o amor tudo pode, tudo cura, tudo alcança. Então, eu acho que é o caminho, sabe? É o caminho, né, do amor. Você passa pela dor, mas se tiver amor, facilita, né, Paty? Facilita. E falar, muitas vezes, é se importar, né? Quando a pessoa não fala com raiva, alguma coisa, às vezes é duro de ouvir, mas o outro está falando justamente porque se importa. Porque a indiferença é o contrário. Né? A indiferença é o contrário. É ver e não falar nada. Deixar a pessoa ali ir por um caminho que você não vai se importar. Tipo assim,
Quer fazer, não quer falar? Não vou nem falar nada, tal. Faz do jeito que você Faz quiser. do jeito que você Esse quiser. debate é muito importante, né? Eu acho que em todos os pilares, né? Na nossa mentoria, a gente trabalha os 6 pilares, né? Que é o espiritual, o mental, o emocional, o físico, o social, o financeiro. Então, assim, eu acho que são os principais, porque vão trazendo vertentes, sabe? Mas esses precisam estar em balance, porque não adianta você evoluir espiritualmente e não se trabalhar mentalmente, né? E no seu social está tudo bagunçado, ou o seu financeiro, tudo vai afetar. Tudo vai né? afetar. O seu lado emocional. Então, é preciso estar em balance ali para que você possa seguir tranquilo. Eu costumo também dizer o seguinte, fala assim, Verônica, você é feliz? Eu falo, eu sou feliz. Tem dias que eu não estou alegre. Não estou rindo à toa, não estou alegre. Mas feliz eu sou todos os dias. Uhum. Sou grata com a minha família, sou grata da forma como a gente vive, sou grata como nós fazemos as coisas, sou feliz com isso. Mas tem dias que eu não estou tão alegre assim. Adorei essa frase. Eu sou feliz, tem dia que eu não estou alegre, mas eu sou feliz. Tem dias que eu não estou alegre, Adorei mas eu não frase. deixo de ser feliz, né? Por causa disso. E eu acho que nós podemos tudo. Sabe? Então, quando as pessoas estão em qualquer estado nesses pilares, como nós, a nossa dificuldade é nesse lado, tipo, a gente não consegue desenvolver, não conseguíamos. Porque agora a gente está no caminho, né? O marketing digital, a gente fica muito naquela de seguir naquele caminho que a gente acha, a gente acredita que tem que ser, mas tem técnicas que precisam ser aplicadas do mesmo jeito que tem na saúde para que você prospere naquele caminho. Para te direcionar para o resultado, para não ficar você para gerar resultados. No esforço pelo esforço. Ser menor, ali, né? Para te ajudar com que o esforço seja menor. Então, é preciso você, né, abrir ali a sua mente e ir seguindo nesses caminhos para te trazer uma evolução. Né? Eu acho que uma frase que o G até gosta, né, que eu sempre falo, ouse fazer e o poder lhe será dado, né? Então, você tem esse toque de mago também, falando em arquétipos, né, Vê? A Vê tem esse toque também das coisas. Mas... Eu costumo dizer que às vezes eu sou xamã, às vezes eu sou bruxa, às vezes eu sou fada... Mas eu acho que todos nós somos. A Vê, junto com o Marcos, do The Zen Happy Family, eles têm um trabalho lindo, incrível, e que fazem isso com entusiasmo. Cara, eles fazem a busca pela saúde virar algo assim que entusiasma, né? E você vê isso neles. Eles têm esse perfil no Instagram. Eu te aconselho, Five, cara, a segui-los. Né? Eles têm um trabalho lindo e fazem isso em família, com os cachorros, com o filho, na praia, em Nova York, onde for, assim. É o que nós vivemos. É o que vocês vivem, vocês realmente têm um estilo de vida, assim, inspirar. Vê, esse foi o meu primeiro podcast sem Jerônimo Temer. Foi um podcast especial com você. Obrigada por participar. Five, foi um podcast diferente de tudo que a gente já fez. Mas a gente queria bater esse papo aqui junto com você. Né? Descontraído, né, Paty? Acho que a intenção era essa, descontraído. Fala com uma suavidade. Diferentes, falar um pouco de bastidores, trazer uma energia feminina para esse episódio de hoje. E agora a gente vai ouvir a opinião, né? Ver Espero que você tenha curtido. Não precisa ficar com medo de, meu Deus, mas se der certo, o Jerônimo não aparece. Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não gera expectativa, Five. Esse foi só um episódio realmente especial. Eu espero ler aí nos comentários a sua frase, as frases que você mais gostou desse podcast. Deixa aí pra gente. Se você chegou até aqui, se você foi um Five que chega até o fim, sabia, Vê, que os Fives vão colocando os nomes dele, né? Uhum. Eu sou Five cheirando a leite, eu acabei de começar, eu sou Five idoso, já tô assistindo todos os podcasts, eu sou Five maratonista, ouço todos. Eu vi outro dia, eu sou Five faxineira, eu ouço vocês limpando a casa. E tem o Five que chega até o fim, que ele vem até o fim do podcast, ele é fora da média total. Então, você chegou até o final aqui, Five, deixa seu comentário. Chegou até o final porque gostou, hein, pai? Porque gostou, né? Deixa um coraçãozinho pra ver, minha convidada linda, pra mim também. Vou adorar ver seus comentários aqui, Five.
Esse foi o podcast 163 com a 163. Eu gosto desse número. Você gosta desse número? Foi o 163. Que você possa continuar por aí vendo o próximo podcast, tá bom, Five? Beijo pra você. Obrigada, Vê, por estar aqui com a gente. Valeu, Five. Tchau.